Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 21, não é isso, professor Severino? Exatamente, Ogito. Nós Exatamente. trabalhamos o capítulo 20 na última live, aquele que tratava da história do homem que, diante de guerra, 4 né? condições, não vai para o combate, que é Isso. acabou de casar, acabou de construir a casa, ou acabou de plantar uma vinha que não colheu. Ou ele é medroso. Se ele tiver uma dessas 4 condições, então ele está liberado de ir para a guerra. Né? Exatamente. E agora a gente vai ver um outro fenômeno, não é? Que acontece nessa sociedade, que é o assassinato, que ninguém sabe quem foi o causador dele, não é isso? Isso. Aliás, tem postulados, né? São postulados, é um capítulo curto, né? Mas tem postulados assim muito interessantes para a gente discutir, né? Porque cada um deles dá para a gente ir dando vamos dizer assim, uma explicação e um estudo, né, aprofundado para poder a gente entender o porquê daquelas recomendações que Moisés fez aos irmãos naquela época. O foco aqui, que a gente vai ter a chance de ver, é que um corpo foi encontrado. Isso. E agora nós vamos ver o que a gente vai fazer com este corpo. Isso. Como é que vai ser tratado pelo fato de que ninguém sabe quem matou, mas encontrou-se uma pessoa morta na beira da estrada. E o primeiro versículo que a gente tem aqui na abertura desse nosso capítulo, ele vai repetir uma mesma fala que já apareceu, acho que umas 10 vezes nesse livro. Quando na terra que te der o seu Senhor, teu Deus, para possuí-la. Isso já foi dito na abertura de vários capítulos. Já, inclusive, na metade do capítulo aqui do Deuteronômio 18. Item 9. Ele repete. Né? Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer abominações daquelas nações. Então, são realmente muitas recomendações nesse sentido. E aqui ele vai falar sobre... Nós tivemos um momento anterior em que a gente falou daquelas cidades que eram edificadas para que aquela pessoa que teria cometido o crime culposo, ela pudesse se refugiar para não ser perseguido pela família. Houve um assassinato, ele não teve dolo, né? Não foi um assassinato violento, mas aconteceu. Ele se refugia nesta cidade para que ele possa ter condição de viver numa quase liberdade deste lugar onde ele viveria. E aqui já é uma outra condição de assassinato. Aqui é diferente. Aqui é assim: quando na terra que te der o Senhor teu Deus para possuí-la, se achar um morto caído no campo sem que se saiba quem o matou. Ou seja, a gente passou por um lugar e encontrou um corpo tombado no chão. Eu não sei quem matou, eu não sei o que aconteceu. Pode ter sido um acidente, ele pode ter tido um ataque do coração, ele pode ter... A gente não pode garantir que não aconteceu nada nesse sentido, que um animal tenha picado ou ele tenha sido picado por um escorpião e aí tenha morrido ali na beira da estrada. Qualquer outra coisa pode ter acontecido, ele pode ter tido um ataque qualquer, um aneurisma, e, de repente, essa pessoa está morta na beira da estrada. Pode ter sido um assassinato? Pode ter sido um assassinato, sim, ele pode ter sido morto por alguém, mas ele foi encontrado morto na beira do caminho. Ele pode ter sido envenenado e morreu no caminho. Ninguém sabe quem é o autor do crime. Como é que a gente vai tratar as questões nesse sentido quando nós estamos diante de um corpo que não tem apontado de maneira clara quem foi o seu causador? Causador da sua morte.
É da sua morte, né? Então, o que recomenda a lei de Moisés para a gente fazer nesse sentido? Olha o que diz aqui. Se isto acontecer, você chegar num local e encontrar uma pessoa morta na beira do caminho, então sairão os teus anciões e os teus juízes e medirão a distância até as cidades que estiverem em redor do morto. Então, o sujeito caiu no lugar, os anciãos e os juízes irão medir a distância das cidades de onde possivelmente pode ter saído o possível assassino deste indivíduo que foi encontrado seu corpo. Então, eles vão medir qual das cidades seria a mais próxima do local onde o morto está. Eleita a cidade mais próxima, feita a medição e identificada a cidade mais próxima, algumas medidas serão tomadas. Está no versículo 3. Na cidade mais próxima do morto, pronto, essa vai ser escolhida. A cidade mais perto vai ficar para trabalhar isso aqui. Os anciãos desta cidade pegarão uma novilha. O que é uma novilha? Uma novilha é uma vaca adolescente. Uma vaca que ainda não pariu, que ainda não foi coberta. Que não trabalhou, não sofreu o uso da canga. Isso. Aí essa novilha vai ser uma novilha especial, porque ela tem que ser uma novilha que nunca puxou carga, nunca trabalhou. É uma novilha que realmente ela não foi posta na produção. Ela, além de ser uma novilha, que é uma vaca jovem, ela também é uma bezerra, quase uma bezerra. Na minha terra chama mamote, né? Não sei se chama de mamote aí, professor. Não, a gente chama novilha ou bezerra mesmo. Na minha terra tem bezerro, mamote, depois o novilho. O novilho já é um adulto jovem, né? O mamote é o bezerro bezerrão. É o que está amamentando. A gente chama bezerro, bezerro que chama de mamote, né? Chama de mamote. E então ela não tem que ter trabalhado, não tem que ter tido nenhuma função. Aí o que vai acontecer com ela? O que vai acontecer com ela, professor? Vão ter que procurar um local onde tem um ribeirão com água corrente, para que o sangue dela não fique ali, né? Aí diz aqui que os sacerdotes, os filhos de Levi, pois a eles escolheu o Eterno para servi-lo e para abençoá-lo em nome do Eterno, e por sua sentença será resolvida toda demanda e toda chaga. E todos os anciãos daquela cidade, os mais próximos do morto, lavarão suas mãos sobre a bezerra, cuja nuca foi quebrada no ribeirão, ou no ribeiro, e protestarão e dirão: nossas mãos não derramaram este sangue, e nossos olhos não viram. E os sacerdotes dirão: perdoa a teu povo Israel, ao que remiste o Eterno, e não ponhas a culpa do sangue inocente no meio do teu povo Israel. E o pecado daquele sangue derramado servirá de expiação, e tu eliminarás a culpa do sangue inocente do meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos do Eterno. Então, esse é o proceder nesse caso. E aí, Jorge, antes mesmo da gente avançar qualquer coisa, essa passagem me lembra o episódio narrado no Evangelho de Mateus, lá no final, no julgamento de Jesus, na prisão e julgamento de Jesus, quando Pilatos, imitando esse gesto que existe aqui no Deuteronômio, lava as mãos e diz especificamente que perante o povo estou inocente do sangue desse justo.
E lava com água, né? Lava com água. Simbolizando exatamente a colocação desses versículos do capítulo 21 do Deuteronômio acerca de alguém que foi morto, que não sabe a origem, e se foi assassinado por alguém, os sacerdotes e os levitas, procedendo dessa forma, tira a culpa, quer dizer, aquela novilha, aquela bezerra, ela vem expiar todo o pecado gerado pela... Por quê? Porque o ser humano é vida, é criação de Deus. E qualquer coisa que for molestado nesse sentido é sempre muito grave. Então, eles, em consideração a essa preocupação, encontraram um meio, como não se sabe quem é o culpado, que também, através do sacerdote, do levita, ninguém ali seja culpado por aquele crime que foi, aquela morte que surgiu. Surgiu um corpo, e aquele corpo não pode ficar ali sem ter uma acolhida, porque é outro mandamento, outra mitzvah, é enterrar os mortos, não é? Que é uma Tem que dar tratamento para o corpo, né? E Exato. como é que eu vou dar tratamento sem reconhecer que houve um assassinato? Exatamente. Interessante que essa prática é uma prática judaica e Pilatos vai exercer uma prática semelhante quando ele lava as mãos numa bacia de prata, manda buscar a bacia de prata e lava as suas mãos nela, né? Não sei, Jorgito, se Pilatos conhecia esse princípio, mas ele acabou realizando, ou alguém, talvez a esposa dele, não sei, porque tem uma história com relação à esposa dele e Jesus, né, que ela teve um sonho que ele não fizesse, né, que ele não o condenasse. E talvez ela tenha orientado a ele. A melhor conduta fosse essa. A gente tem, assim, na Torá, alguns mandamentos que a gente denomina em português supra-racionais. O que é? São mandamentos que eles não têm, assim, um sentido absoluto dentro da perspectiva, do ponto de vista até mesmo do judaísmo, mas que eles têm importância, isso não é desprezado pelos judeus. Agora, esse entra dentro daquela mesma ideia da suprarracionalidade acima da nossa... O que para nós no Espiritismo, o Elahá, com certeza, se eu não comentar, ele vai dizer que para nós no Espiritismo não tem sentido. O professor também. Porque a gente trabalha com a ideia de uma fé raciocinada. Né? A gente trabalha com a ideia de uma fé raciocinada. Então, assim, o que eu poderia dizer, professor, é que a Parashat Shoftim, essa Parashat que nós estamos encerrando hoje, ela começa dizendo que nós iríamos nomear juízes, guardas, e a gente falou sobre o valor dessa moral, dessa capacidade não de julgar, mas de educar. E essa educação a gente sabe que vem pelo exemplo. Não existe forma de exercício de educação de uma população no sentido de que o shoftim, de que os guardas não são aqueles que oferecem defesa à lei, mas são aqueles que têm que viver na sua mais pura essência. E o grande comentário que eu encontro do Rebbe de Lubavitch, ele conta o seguinte, ele fala que a Parashá começa com os guardas e os juízes, e que o propósito dela está no final, para que a gente não tenha que encontrar corpos no sentido de que as pessoas venham se excusar de sua responsabilidade, ocultar, mas ela traz a grande condição da, vamos assim dizer, usar o termo do professor Eurípides Barçanufo, da evangelização de espíritos, através de exemplos, através da pedagogia mais nobre que pode existir, que é a pedagogia espiritual. Para que isso seja um exemplo, para que o final da Parashá não seja uma realidade. Porque se a gente olha para um mundo ao nosso entorno, e a gente vê um trânsito caótico, violento, a gente vê as pessoas não apenas vendendo drogas, mas mais do que isso,
as pessoas embarcando nesses processos tóxicos, imaginando que ali se encontram soluções de problemas que as raízes, sem sombra de dúvidas, se encontram no plano espiritual. Se a gente encontra os nossos políticos, é que eu não estou falando nem de A nem de B, mas nossos políticos e exemplos diante de tantas nações tão corrompidos, é o sinal de que falta o exemplo em muitas das lideranças. Quando a gente olha tantos matizes religiosos, todos respeitáveis, todos dignos da nossa admiração, todas as religiões são dignas da nossa admiração mais profunda. Mas líderes religiosos que se corrompem e que se perdem, é porque a gente percebe que tem faltado exemplos. Agora, se a gente perseverar em procurar na história dos povos da humanidade, alguns exemplos jamais se apagam, mesmo que a gente não possa ter visto com os olhos os passos que eles deram na Terra. Para nós espíritas, a gente fala Chico, a gente fala de Eurípides, a gente fala de Bezerra, a gente fala de Kardec, a gente fala de Leon Denis, a gente fala de tantos outros. Olha uma médium como Ivone Pereira do Amaral, que veio na condição de uma mediunidade de prova, mas se torna uma missionária pelo cumprimento de uma tarefa e de um dever mediúnico magistral. E quando a gente lê os livros dela, a gente percebe que não faltava tendências para ela errar. E ela conseguiu superar. Agora, quando a gente olha para nós espíritas esses, mas a gente também pode olhar para Madre Teresa, que foi uma católica, a gente pode olhar para São Vicente de Paulo, a gente vai olhando da Bahia, Irmã Dulce da Bahia. Quando a gente olha todos esses exemplos, a gente fala assim, poxa, pode ser que falte à frente de uma nação, pode ser que falte à frente de uma religião, mas não nos falta como humanidade. E fazer juízes e guardas é a preservação desses valores mais nobres que possam existir, para que o encontrar corpos não seja parte do nosso dia a dia, e que seja suprarracional, porque na realidade não deveria fazer parte da racionalidade humana. Temos que encontrar homicídios, abandonos, corrupções de todos os níveis na moral humana, ligados a todas as possibilidades, mas ao mesmo tempo que o nosso propósito é não achar, a gente precisa de focar no começo dessa lição tão preciosa que Shoftim, de juízes e guardas, que devem ser nomeados por nós mesmos, para que seja o nosso exemplo de vivência, não substituindo Jesus, mas admirando aqueles que de alguma forma puderam e podem vencer o mundo diante de tantas dificuldades que a gente encontra. Então, minha contribuição é essa, meus amigos, para essa passagem. Quer comentar mais alguma coisa desse trecho, professor? A gente pode seguir para o segundo. Não, eu acho que a gente pode. Podemos seguir, sim, Jorgito. Seguir. A partir do versículo 10. Esse capítulo, ele traz um segundo ponto também muito interessante, que é quando você, numa guerra, encontra uma mulher no povo que você venceu e você se apaixona por ela. E aí? O judeu poderia casar com uma mulher que vem de um povo que não é o dele? Porque ele invadiu uma terra e os homens morreram, mas houve uma mulher que sobreviveu a esse ataque. E ela é formosa. Ela chamou a atenção dele. Nesse caso, é lícito que ele case com ela, ou por ela ser uma estrangeira e já foi fruto de uma dominação, isso aí vai gerar uma rejeição, ou é possível
que exista um relacionamento duradouro entre eles. É esse ponto que vai ser trabalhado agora. E eu queria destacar o respeito. A gente vai ver o respeito que existe dentro do texto. Reparem que isso aí é um texto muito antigo, tá? Esse texto não foi escrito em 2025, em 2030, não. Ele foi escrito lá atrás, né, há 3.300 anos atrás, e aí a gente vai ver o que foi que, naquela visão de uma sociedade machista, como era daquela época, que Moisés traz dentro do corpo desse texto para que a gente tenha de leitura de como é que a gente deve se comportar diante dessa circunstância. Vamos ver o que é que nós temos? Tem uma introduçãozinha também, depois do professor, pode ser, professor, sobre o tema, que o senhor, sobre o título da Paraxá. O senhor quer falar primeiro? Pode falar, professor. Não, pode falar, depois eu faço as minhas observações. Latzet. O que é Latzet, professor? É sair, né? Ani yotze. Eu saio, né? Kititze. Por quê? Ou quando, né? Quando saíres. Quando então, sair. como o senhor já trouxe para nós, quando saíres. Mas peraí. Quando eu sair da minha casa, quando eu sair do meu trabalho, quando eu sair do centro correndo para não chegar tão atrasado. Eu também saí correndo hoje já. Hoje fomos Eu dois. também, né? Quando eu sair da onde? E aí a primeira passagem o Elahá já trouxe. Está correlacionada à guerra. Então, assim, sabe que qual palavra tem a correlação com guerra em hebraico? Milhamá, guerra. Milhamá, guerra. Lechem, pão. 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 E guerra tem a mesma ligação espiritual. A estrutura da palavra. Então, o Zohar traz para a gente essa correlação de pão e de guerra. Mas peraí, nem só de pão vive o homem. A gente entende que aqui, para a sobrevivência do corpo físico, o pão tem uma fundamental importância, principalmente quando a gente está falando nos arredores ali do mar Mediterrâneo, onde nós encontramos os campos de trigo, onde nós encontramos Jesus falando da parábola do joio e do trigo, onde o trigo tem a sua fundamental importância. O Elahá já explicou para nós que quando tritura o trigo, se faz a farinha. E a partir da farinha, se coloca um pouco, tem que ser pouco, de fermento, para que de maneira adequada essa massa possa ser levedada. Essa massa, ela é constituída, ela é preparada, ela possui assim, todo um processo de luta e de conquista para que nos dias mais especiais da nossa vida nós venhamos a celebrar com pão. Então, o Shabat se celebra com pão. A Páscoa se celebra com pão ázimo. Pão, o Yom Kippur não, o Rosh Hashanah, todos os Yomim Tovim, todos os dias bons, os dias de festa, com exceção do Yom Kippur, nós encontramos a comemoração com o pão. Por quê? Porque ele é guerra? Porque ele é trabalho? Porque eu preciso de me culturar? Existe a ideia de que nós trabalhamos na constância de uma guerra interior. Quando nós estamos em um mundo de provas e expiações, nós vivemos a guerra interior. Mas nem só de pão vive o homem. A gente trabalha, conquista o pão, e ao mesmo tempo, quando a gente celebra o Shabat, que é o dia, vamos assim dizer, como diz o Espírito Mordecai, o emblema da felicidade eterna. É quando nós abrimos as portas das nossas casas para os anjos adentrarem. E
E não por acaso, nesse simbolismo, quando a gente abre as portas para os anjos, cantando Shalom Aleichem, entoando cânticos, nós também abrimos para outros anjos encarnados. Esses anjos são os nossos visitantes, são os peregrinos, são as viúvas, são os órfãos, são os necessitados. Esses trazem a figura angelical. E, ao mesmo tempo, se eu vivo de pão, no sentido da luta interior, eu também preciso de momentos de comunhão com o alto, no sentido do Shabat, que o Shabat traz para nós a ideia dessa pacificação, desse pão que aqui não representa a guerra, mas o resultado da vitória para que a presença de Deus tenha se feito completamente estruturada. Ela me põe diante do quê? Da condição onde eu ofereço caridade, onde eu estendo as minhas mãos, não por oferecer esmolas. Oi. Você está lembrando aí do Shabat, e eu estou aqui lembrando que quando na reunião do Shabat você vai repartir o pão, os judeus repartem o pão de uma maneira que pode parecer agressiva para cristãos. Porque o pão é rasgado e jogado. Ninguém dá o pão na mão de ninguém. Você não parte o pão e celebra dando na mão de ninguém. O pão é rasgado e jogado na mesa. Você tem que se esforçar para pegar seu pão para comer. Porque você tem que correr atrás do pão que lhe alimenta. Então, isso também traz uma conexão com isso que você está falando, dessa luta, dessa guerra. Eu tenho que lutar pelo meu pão. Eu não posso receber no Shabat o pão na minha mão, porque isso é dizer que você é incapaz de buscar o seu próprio sustento. Quem está comandando a reunião, rasga e joga, rasga e joga, rasga, joga, e aí a pessoa, cada um vai a seu turno se baixando lá, pegar o pão na mesa e comer. Outro certo vai pegar, mas nada dado na mão. Sim. Então, se a gente tiver que sair, a gente vai ter que sair para uma guerra. Quando a gente abrir os olhos na manhã e a gente encontrar os desafios da matéria, e quando a gente cerrar os olhos durante a noite, que aí a gente vai estar desprendido da matéria e vai poder ir para onde a gente talvez queira ter ido durante o dia, mas entre aspas não teve coragem ou não teve condições. Então, em todos os momentos, no mundo de provas e expiações, nós saímos da guerra. A guerra com o nosso espírito. Mas, para que a gente faz essa guerra exterior e proclama tudo isso? Para encontrar a paz no espírito. Pode parecer um contrassenso, mas os espíritos puros são aqueles que venceram as suas guerras interiores. Então, quando saíres, ou se saíres para uma guerra, não obrigatória, aqui é não obrigatória, com os seus inimigos, por que não obrigatória, se eu fosse traduzir? Porque essa guerra não obrigatória, ela permite ser vivida com o livre-arbítrio. E Deus entregar os nossos inimigos em nossas mãos, e você capturar os cativos dele, e você vir entre os cativos dele uma mulher bonita, e você a desejar, você a tomará como sua esposa, você trará pela sua casa, você raspará a sua cabeça, deixará... a sua não, a dela, perdão, bem lembrado, lá, bem lembrado. As unhas dela crescerem, e você vai tirar todas as roupas atraentes dela, mesmo a que ela usava quando for capturada. Eu vou deixar você continuar. Porque, ou professor, porque eu sei que vocês estão doidos para falar aí, porque... Olha, eu queria ainda voltar um pouquinho para fechar aquela colocação do pão aí, muito bem feita por você e por ela, porque o pão do Shabat chama halot, não é assim? Que é um pão trançado, que ele tem duas partes. Não é isso, Jorgito?
Cada um deles é uma halá. Os Isso. dois são as halot. Ele vem no plural. E é diferente do pão, normalmente, que é o pão pita, que é um pão redondo, né? Ele é trançado. Ele é trançado, porque simboliza... Ele é assim, ó. Ele é trançado, Isso, assim. exatamente. E Que ele legal. simboliza as duas tábuas da lei, as duas tábuas do Edute, recebido por Moisés, aquelas que a gente viu, já estudou muito bem nos 10 Mandamentos. E aí esse pão é um pão especial, por isso que chama o halot de pão do Shabat. Não é um pão qualquer, é especial, feito para isso, com essa simbologia. Bem, essa era a minha pequena contribuição aí com relação ao Shabat. Professor, Diga. tem outra coisa que se trança na vida. Cabelo. Quando... O quê? Outras coisas, então. Outra coisa que se trança na vida, quando a gente vive a fraternidade, a caridade mais desinteressada, como o Shabat tem como símbolo e proposta, as nossas vidas. Por isso que Jesus diz, eu sou o pão da vida. Tá certo? Por isso que a primeira parábola dele foi sobre o trigo, que é onde começa o pão. Os ocidentais, os cristãos, eles têm uma dificuldade de entender o sentido do Shabat para os judeus, porque eles têm muito aquela crença que aparece de maneira bem evidente no Evangelho, de o Shabat ser um dia de imobilidade, né? Você ficar imóvel durante o Shabat, como se o Shabat fosse uma penitência, fosse uma atividade que você deveria ficar sem Imóvel. produzir nada. Quando, ao contrário, o Shabat é a grande festa da família judaica, porque é o dia para ficar juntos, é o dia para celebrar. Por isso que não se trabalha para você poder ficar em contato com os seus, para você poder estudar, para você estar junto com as pessoas. Filhos e pais não saem para estarem juntos, para comerem juntos, celebrarem juntos. Família fortalecida. E quando a Halá apresenta essas duas tranças, que são as duas tábuas da lei que se interligam, a Halá também representa o trançado da família que se une. que se mistura. Quando Se você congrega. vê a Halá na mesa, você diz: este pão somos nós, que fomos assados juntos, estamos trançados juntos, porque nós pertencemos a um todo indivisível. Depois do pão assado, meu amigo, você não tira mais um pedaço, ele só sai aos pedaços, mas as duas partes da Halá não se será uma separam só. mais. É um pão, uma né? só. Embora sejam dois pães, mas... São dois pães que você trança e assa. Depois que assou, papai, já era. 3, na verdade, né? Por isso que ele vem no plural. 3, Halot, a trança né? assim, né? A É, trança exato. É assim, né? É 3. É A 2, minha mãe parece... escreveu ali. Tem abrahá, bênção para fazer Isso. o pão. Baruch Hashem Elokeinu melech haolam, hamotzi A melech oração. haaretz. Mãe, escreve para a gente aí que eu não sei essa decor. Qual é a abrahá para fazer o pão? Escreve para a gente, mãe. Que a hora que eu ler, acho que eu vou lembrar. Muito bem colocado, dona Ana. Mais uma colaboração. Vocês observam quanta riqueza espiritual, porque são mensagens espirituais que parecem um ritual, mas tudo culmina com a importância da união. É um ritual. Que mas um é um pedacinho da ritual. halá é tirado, né? Agora tem um detalhe, como o Jorgito falou aí, da família sentada, Shabat também deriva da palavra lashevet, que é o verbo sentar, em hebraico, que significa estar sentado, literalmente. A família unida não se faz mais nada, porque é um dia também de descanso, que também vem de Sheva, que é 7, que é o 7º dia da criação. Há tanta riqueza de informações, por isso que eu considero o idioma, né, hebraico
realmente, como diz Emmanuel, um repositório de símbolos que trazem informações infinitas. Essas são algumas que a gente está trazendo, que a gente pode dizer assim, muito comum, muito corriqueira para um judeu. E para o ocidental parece ser uma coisa tão complexa, mas para um judeu é uma coisa muito simples, muito natural. Não fazer aquilo, para eles, é que é errado. Porque esse conjunto de rituais, como o Jorge está dizendo, são indispensáveis para trazer à família essa mensagem de amor, de libertação. Como a Álvaro diz, de comemorar esse Yom Tov, né, que é um dia bom em hebraico, a palavra, ou Yom Tovim, que são os dias bons onde se comemoram essas festas. Eu estou aqui rindo que eu estou lembrando da minha mãe, que a minha mãe disse, meu filho, já estou, na época, com 85. Estou com 85 anos, eu não consegui aprender nada, porque é tanta reza, tanto ritual. Ó que interessante. De uma halá, deve ser tirado pelo menos um kazait. Um kazait são 30 gramas. Então, um kazait é o que você precisa de comer para fazer a motzi lechem minare. Para fazer a motzi, não. Para fazer o birkat Amazon. Todas as vezes, só para o pessoal entender, todas as vezes que um judeu senta na mesa, o Elahá falou uma brahá, uma bênção. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem haaretz. Aquele, bendito sejas tu, eterno nosso Deus, que tirou o pão da terra. Então, você faz essa bênção, você come halá, você come pão. Depois que você come 30 gramas de pão, você vai fazer no final uma reza que é longa, chama Birkat Amazon. Então, gente, essa reza é longa mesmo, demora uns 15 minutinhos para fazer. Não comeu pão. Depois que comeu. Depois que você está saciado. Eu lembro que muitas vezes eu não comia pão, porque não estou afim de fazer Birkat Amazon, não. Então, não comia o pão. Olha só que coisa. Então, muitas vezes, quando você vai fazer a halá, então, o que Birkat Amazon é a bênção da refeição. E você fala que você foi saciado. Na parábola do rico e o Lázaro, ele procurava saciar-se com as migalhas. Isso. Então, o que ele queria? Uma halá só para ele? Não, ele queria ali 30 gramas de pão. É um peso. 30 gramas não é nada. 30 gramas de pão, é bem pouquinho. Então, basta a gente dizer, Álvaro, só esclarecendo, aquele pãozinho que a gente chama pãozinho pequeno, ele tem 100 gramas. 100, então tá vendo? Um terço. Um terço do pãozinho de 100 gramas. Aí quando vai fazer a halá, que é esse pão trançado do Shabat, por exemplo, se fala uma bênção. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito sejas tu, eterno, Rei do universo, Rei da terra, Asher Kideshanu Mizotav, que nos ordenou e nos santificou com seu mandamento, Vetzivano, Lechafrish Halá, que nos ordenou separar a halá. Depois que você tira a halá, esses 30 gramas de pão, aí você vai falar, Harei Zo Halá. Essa é a halá. E aí você queima esse pedacinho, ele é queimado. Então, a minha mãe faz halá, até hoje ela faz quase todo Shabat. Dá para comprar aqui em São Paulo, mas minha mãe tem o costume de fazer, ela adora fazer pão. Olha lá, ela mandou, Baruch atah Shem Eloheinu melech haolam, tinha que deixar nos Otav Tzivano lechafrish halá. Então, a minha mãe faz uma halá, gente, que eu preciso falar para vocês. É boa demais. Não, quando eu for aí em São Paulo, a senhora arranja pelo menos um pedacinho para mim, viu? Adoro. Eu já comi halá, já comprei, que eu gosto muito dessas coisas, sobretudo em Israel tem bastante, né? A gente acha em todo canto. Mas eu queria experimentar a dona Ana, deve ser realmente, porque ela não faz, essa halá com essa bênção aí, feita por ela, é fluidificada, na visão da doutrinária, é uma halá fluidificada. Verdade.
Então, só para a gente entender o que é halal, o que é pão, por que se tira, como se reza. Sabe que eu acho tão bonito isso, Elahá, professor? O Talmud, Maseret Brahot, um tratado de bênçãos, fala que a gente tem que fazer pelo menos 100 bênçãos por dia. Nossa. 100 bênçãos. Então, quando você ouve um trovão, para o ratado na Elohenu melech haolam, Shemale olam kohot, que enche o mundo de forças. Então, quando você vai comer o pão, vou comer, por exemplo, aqui um pedacinho de abobrinha. Eu estou comendo, só estou fazendo isso por maneira pedagógica. É para ensinar vocês. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, boré peri hadamah. Tamar. Que criou o fruto da terra, né? Da terra. Agora, se eu fosse comer um pedaço, vamos dar um exemplo. Se eu fosse comer um pedaço, só um exemplo, um pedaço de ovo, eu iria falar, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nichya bidvaro, que bendito seja o eterno nosso Deus, que tudo criou com a sua palavra. Kol miné mezonot, de todos as refeições. Se eu for comer carne, tem uma bênção. Para tudo tem uma bênção. Quando você acorda, tem uma bênção. Quando você vai ao banheiro, tem uma bênção. Quando você olha para algo bonito, tudo tem uma bênção. E eu acho isso bonito. Água, né, Álvaro? Ou seja, até quando vai falta tomar de água. oportunidade para fazer as 100 não falta, né? Não falta. E é bonito isso, Elahá, porque a gente passa a vida não enxergando. Celebrando, né? Celebrando, agradecendo a Deus. A tudo dai graças. E eu acho linda a oração, a brachá do despertar. Primeira oração que o judeu faz, Modeani, que é o agradecimento, né? Modeani, Melechai v'kayam rezarta binishmati bechemla rabá emunatecha. Bendito eu te agradeço, Senhor, porque Rei do Universo, da vida e eterno, por ter permitido que a minha alma voltasse ao meu corpo. Grande, Rabá, emunatecha, grande a tua fé em mim. Quer dizer, Deus, ao devolver a nossa alma todas as manhãs, e não importa quem seja a pessoa que ele está devolvendo, mas ele devolve por amor e por fé e confiança, que mesmo você sendo alguém que pratica muita bobagem, faz muita besteira, aquele pode ser um dia que você reconheça essa magnífica, esse grande amor de Deus, mesmo você praticando o mal, ele ainda confia, ele ainda tem fé e devolve a sua alma ao seu corpo. Eu acho isso maravilhoso. Grandioso, né, professor? É riquíssimo. Eu não sou judeu, mas eu mereço o dia, minha primeira oração é essa. Porque eu acho ela belíssima e está de acordo com a doutrina que a gente aprende que durante o sono, nossa alma, nosso espírito sai do nosso corpo. Quando a gente desperta, ele volta. Ele volta porque Deus permite que ele volte. E aí a gente tem que ter essa consciência de agradecer. O primeiro agradecimento é poder abrir os olhos e dizer: tenho mais um dia para trabalhar na seara de Deus, na serviço do Evangelho, para quem já tem uma consciência melhor. Eu estou tentando lembrar, professor, aonde é que está? Eu não estou lembrando aqui. Qual é o livro que está? Eu não lembro se é Maseret Brahot. Eu acho que é no tratado do Maseret Brahot que está. No mesmo que eu estou dizendo, no mesmo tratado do Talmud. É isso mesmo. Que ele fala que o sono é 1/60 da morte. E a pergunta 400 do Livro dos Espíritos fala sobre exatamente a emancipação da alma, né? Em torno da 400, né? É 400 a 450. Aí fala de todo tipo de desdobramento, de mediunidade onírica, né? de sonambulismo, aí da questão 400 a 450. Jorge sabe disso mais do que eu, que ele é craque no Livro dos Espíritos. Eu estava aqui pensando, né, que os espíritos, quando falam, eu não lembrava que eu estudei isso no judaísmo, mas eu estou na pergunta 400
no estudo que a gente tem no Livro dos Espíritos, segunda-feira. E tem a ver. Então, meu querido, você vai ver que entre judaísmo e espiritismo há muito mais semelhança do que diferença. As diferenças são mínimas. Não foi sem motivo que o meu professor de hebraico, o meu primeiro mestre, que é Avraham Ben Avdam, ele disse, foi de lá que Kardec extraiu tudo. E eu até me admirei, né? E perguntei assim, e o senhor conhece Allan Kardec? Ele disse, nenhum judeu emite opinião sobre qualquer coisa que ele não conheça. E minha mãe, quando ela falava assim, ela chegava para mim e falava assim, eu acho que Kardec é judeu. Não tem outro jeito. Para ele falar essas coisas, minha mãe falava. Não sei se minha mãe vai lembrar disso. Mãe, você lembra? Tem muita lógica. Ele não judeu nada. Bom, o espírito a gente não sabe, né? Ele já deve ter passado por lá várias vezes. Mas, em resumo, gente, tudo isso a gente falou para falar do pão, para falar das bênçãos, e essa importância da gente falar bênçãos, agradecer, abençoar as pessoas, as coisas, tudo que a gente recebe ao nosso entorno. Isso tudo é muito importante para nós, gente. Então, a gente falou sobre a guerra, para que ser, se a gente sair, quando a gente sair, para isso, para entender a correlação com a guerra interior. E olha onde a gente foi parar. Professor Iela. Que doideira. Você vê o leque que existe. Não existe vazio, não existe vácuo entre a mensagem de Deus. Existem ângulos que muitas vezes não atingem tudo. Mas o pouco que você possa assimilar da revelação divina, primeira, segunda e terceira, já é mais do que suficiente para que você se torne melhor. No mínimo, grato a tanta maravilha e tanta beleza que a gente recebe. Mas, aliás, eu não respondi a pergunta do Álvaro ainda. Eu, Jorgito e ele, a gente está falando em torno apenas do pão, da halote, das bênçãos, do Shabat, que são realmente momentos importantes. Mas aqui, você falava com relação à mulher, que o judeu pode tomá-la por esposa. Sim. Mas veja que coisa interessante que ele diz aqui. Ele diz assim, primeiro deixarás crescer suas unhas, rasparás a sua cabeça, tirará a vestimenta do seu cativeiro de sobre ela, ficará em tua casa. Ela chorará, vai tirar... Veja bem, chorará seu pai e a sua mãe um mês. Um mês. Um mês. Quer dizer, observe a importância que se dá à perda de um ente querido, o respeito, mesmo a... Esse é um ponto maravilhoso. Mas antes, o que é fazer isso com a mulher? O que é que ele vai fazer? Raspar a cabeça. Você sabe o que é raspar a cabeça de uma mulher? E depois tirar o vestido do seu cativeiro, tirar a sua identidade que ela tinha, a sua vestimenta, né? Pois é a mesma coisa de tirar a túnica, tirar o anel, tirar a sandália para um judeu, suponhamos assim. Descaracterizá-la de onde ela vem. E, ao mesmo ela vai nascer de novo. Nascer de novo. E tem uma coisa, uma mulher com a cabeça raspada, as unhas compridas, é o tempo que o judeu vai olhar para ela e não vai achar beleza. É um momento dele até se arrepender e não ficar com ela. Porque não é porque ele vê ela fora daquilo que ela tem de belo, que são os cabelos, as unhas, o aparato, né? A primeira coisa que a gente conhece, que aconteceu e acontece com todos nós, quando a gente conhece alguém que começa... Hoje já está diferente, mas na minha época, para começar a namorar, ter todo aquele preâmbulo, a gente ia se encontrar uma vez por semana na casa dos pais, na sala, a família, aquela coisa que você ia mais conversar com o sogro e a sogra do que com a sua namorada. Mas ela vinha toda prontinha, vestida, maquiada, perfumada, preparada, vamos dizer assim, para você achá-la mais bela. Aqui não. Vida. Primeira coisa que vai fazer com a mulher que ele tem interesse em casar com ela é descaracterizá-la como mulher e como a identidade da cidade a que ela permitia, para que haja um tempo de reflexão. Em segundo tempo,
ela perdeu entes queridos que foi destruído na guerra feita por ele mesmo. Mas você tem que dar o direito dela lamentar, ficar naquele período de luto que chama, né? Como é que chama a palavra que dá? Como é, Álvaro? Qual palavra? Luto. O luto no judaísmo. Você vai curtir o luto. Como? Shiva. Isso. Aquele período que é uma semana, né? Aqui ela tem direito de ficar um mês. E veja, existe uma coisa também. Os tratados de hoje, eu disse de hoje, não são do século passado. Os tratados de hoje falam sobre a necessidade dos soldados terem respeito pelos civis. Aí. Porque hoje os caras entram num local, a primeira coisa que eles fazem é estuprar as mulheres. É a primeira coisa. Exatamente. É a primeira coisa. Isso Chegou aí no local, eles violentam as mulheres, matam os homens, violentam as mulheres. Né? Para humilhar mais ainda, né? Uma forma Humilhar, de humilhar. né? É um desrespeito total da dignidade corporal do ser humano. É uma Aqui mancha. não. É uma mancha. Vale dizer que em Israel isso ocorre quando, por exemplo, houve o 7 de outubro. Mas em sentido oposto. Nunca acontece, eu sei. Não acontece. E isso é uma educação milenar. Isso é uma educação que a gente está vendo aqui, nascendo na Torá. Exato. Mas o Elahá tocou no... eu estava pensando, Elahá, como que eu ia tocar nesse assunto, sabe? De maneira delicada, porque você trouxe aí... desculpa, eu não vou te interromper, mas você trouxe aí. Você trouxe isso, Elahá, muito bem. Continua. Os soldados violentam as mulheres. E aqui ele está dando um mês. Descaracteriza ela como prisioneira, despe ela das roupas de prisioneira, para que ela faça uma revisão da sua própria identidade. Ela vai nascer de novo, porque ele raspa a cabeça dela, coloca outras roupas nela. Daqui a um mês, o cabelo dela não cresceu totalmente, né? O cabelo de um mês é igual ao meu aqui. O cabelo aqui é como fosse cabelo de um mês. Está bem curtinho ainda, né? Não está um cabelo longo de mulher. Mas é um tempo bom para que ela refaça sua vida e ele também reflita. Exatamente. Também reflita. Porque ela vai ficar... qualquer impulso, né? Rompeu qualquer impulso que poderia ter, né? Exato. Teve um tempo para pensar e repensar. E tem mais um detalhe. Será que é isso? E tem mais um detalhe que eu noto aqui. Depois disso, depois desse mês, estarás com ela, desposá-la, e será para ti mulher. Agora, se depois disso você não a quiser, achar que não valeu a pena, se enganou na escolha. Ela não era tão bonita quanto pensou. Não era como ele imaginava, né? Aquela história, né? Eu tenho um colega que disse assim que arranjou uma namorada e depois que casou com ela toda apaixonada, que no dia seguinte ele viu ela toda assanhada, toda desmaquiada e toda na hora de despertar, disse: houve um grande engano aqui, ele disse para ele mesmo, né? Pelo que ele viu a mulher como ela realmente é. E aqui não, o cara ainda piorou a situação dela, né? Porque raspou a cabeça e tudo mais. Se ele descobrir que não é aquilo que ele queria, ele vai deixá-la ir em liberdade. Não a venderá por dinheiro e não te servirás dela, porque a afligiste. Então está aqui o que Álvaro falou aí, né? Diga, Jorge. Que coisa espetacular. Exatamente. Se você não vai ficar, não mexe nela. Se você não vai casar, né? Não vai casar. Se você não vai casar, você não mexe nela. Não e lembrando que casamento no judaísmo tem um contrato que se chama-se ketubá. Então, por exemplo, meus pais têm um contrato de casamento que chama-se ketubá. Então, esse contrato está lá, né? O casamento deles, e tem obrigações. Quais são as obrigações do marido? Sabe por que você fala mal de sogra?
Porque no Brasil, os judeus faradim vindo de Portugal, quem guardava a Ketubá era a sogra para cobrar as obrigações. Então, a ideia de se fazer piada de sogra não tem nada de preconceito, não tem nada do que, vamos dizer, possam imaginar, é só porque a sogra que cobrava as obrigações aqui no Brasil da Ketubá, do contrato de casamento. Então, você só pode ficar com essa mulher se você for tratá-la como a sua esposa, com as obrigações todas que se deve. Interessante, Álvaro. Eu não sabia disso, que essa questão vinha do judaísmo. Porque não tem nada... Agora dá até para falar a piada de sogra, né, professor? É. Interessante. Que recomendação interessante, né? Se a gente olhar as guerras e pensar na desumanidade que possa existir em todas as guerras, em todos os excessos, em tudo que a gente pode falar, que a gente já sabe sobre guerra. A gente vai parar para pensar um minutinho e vai falar assim, peraí, a Torá tem leis e regras para se fazer uma guerra. A Torá tem leis e guerras para caso, porque a gente... É muito bonito a gente falar assim, gente, vamos abaixar todas as armas do mundo, mas isso é utópico. A guerra ainda faz parte da realidade humana. Não que nós nos comprazamos disso, mas faz parte. Não tem como dizer que não existirá guerra se a gente briga no trânsito, se a gente briga na fila do mercado, porque alguém passou na frente. Em curto prazo, né? Pelo menos em um curto prazo. Vai chegar um momento que a gente não vai precisar viver nisso. E assim, a guerra também não é elemento para ninguém não alcançar a redenção espiritual, porque Joana d'Arc vai para a guerra e demonstra um respeito. Então, o que ela proibia na guerra? Está lá. Joana d'Arc, a médium de Leon Denis. Ela proibia estupros, abusos e excessos sexuais entre as tropas, abuso de qualquer tipo de prisioneiro, agressividade gratuita. Ela socorria dos dois lados. Mesmo que ela estivesse diante de um conflito e ela nasce dentro da realidade humana e ela se depara com um fronte de batalha, aqui está escrito, mesmo que se você tiver que passar por isso, porque às vezes você não tem opção. Vale dizer, às vezes você não tem opção. Em Israel, o exército é obrigatório. Em muitos países da Europa, hoje, o alistamento se tornou obrigatório novamente. Está se tornando em muitos países da Europa. Hoje, 2020 e... Que a gente está? 25. Em 2025. Então, às vezes, você não tem a opção de não estar nela. Mas o que o texto está dizendo, olha, existe um processo para você não cometer nenhum excesso contra as mulheres que não foram para a guerra na antiguidade, contra as mulheres que foram para um campo de batalha e que se fossem capturadas, elas não deveriam ser estupradas, porque no máximo, se você se apaixonar, você poderia querer casar, mas para você casar, você vai passar por um processo que ao final de um mês você vai olhar para ela e falar, não, eu não quero. Então, o que o texto está falando? Não. Quando você tomar consciência disso, liberta ela. Olha que coisa linda. Maravilhoso. Você tem tempo para pensar. É como se fosse um período... E não pode vender, tá? Não. E não pode vender. Não venderá e não te servirás dela. Por quê? Porque você já afligiu tudo, descaracterizou, desnaturalizou aquela mulher com o que você fez. O pai matou mãe. Tirou ela do povo dela. Fez tudo que não deveria. Então, respeite pelo menos a integridade física e moral dela. Memórias de um suicida. Reunião para assistência a um suicida. Lanceiros hindus se deslocam para realizar o preparo do local. Comentário do benfeitor espiritual que escreve:
até mesmo os espíritas conscientes possuem dificuldade em entender a razão por que esses lanceiros, eles verdadeiramente estão com lanças. Não é modo de dizer lanceiro, não é poético. É definido por canhões. Quando Campo da Paz, no livro Os Mensageiros, é defendido por canhões o Campo da Paz, centros espíritas com armas eletromagnéticas. Agora, quando isso é questionado por André Luiz, por exemplo, no Campo da Paz, fala, olha, a gente está em uma região onde a gente se utiliza desses canhões para defesa, não para guerra. Agora, quem está na defesa, mesmo que não queira, acaba entrando na guerra. Se você se lembrar, outro livro, Obreiros da Vida Eterna, Casa Transitória Fabiana de Cristo, Fogo Devorador. Então, o que eu estou querendo dizer? São instituições maravilhosamente voltadas ao trabalho no bem. E ali é descrito, então, por esse benfeitor, enquanto ainda o bem não sobrepujar sobre o mal em sua totalidade, serão necessárias mobilizações de forças para a defesa da ordem e da paz. Então, para a defesa. E até um desses... Não é guerra, é defesa. Defesa. Mas quem está defendendo também está na guerra, né, professor? Claro. Também está na guerra. Então, eu não bem contra o mal, né? Eu não estou fazendo aqui, gente, nenhuma apologia, nenhuma guerra, a nenhum comentário nesse sentido. O que eu estou querendo dizer é que seria lindo. Eu também sou contra a droga. Mas se você não educar os seus filhos, provavelmente, eles não vão saber dizer não na hora que for oferecido. Eu também sou contra uma série de transgressões que fazem parte da humanidade. Só que a gente não pode pintar o nosso mundinho de cor de rosa, ou de amarelo, ou de azul, do que quiser, e achar que a gente já vive em um mundo regenerado. Então não existe apologia à guerra, mas aqui a Torá está enfatizando a condição humana e as dificuldades que diante de uma guerra pode levar alguém a uma catástrofe ainda maior do que apenas participar dela. Apenas participar, porque lembrando que tem perguntas sobre isso no Livro dos Espíritos. A história de Joana d'Arc conta sobre isso. E o problema não é estar nela, é odiar. E vale lembrar, mais uma vez, que no livro Os Mensageiros é descrito que aqueles que vibram mesmo à distância, o ódio, são tão responsáveis são tão culpados quanto aqueles que seguram as armas nas trincheiras. Ou seja, às vezes você não está nem nela, mas você está alimentando ódio. Você tá com uma vibração tão negativa que você está sendo responsável por aquelas atrocidades. Né? Os Mensageiros. Basta dizer que você pode provocar um infarto em alguém por telefone. Com aquilo que você diz, com a mágoa que você leva para a pessoa. Tem guerra maior do que essa, né? Eu quero saber do Adriano. Cadê o Adriano? Adriano Máximo cortou o cabelo. Deixa só eu fechar esse pensamento. Tirei para lavar. Eu fico eclesiástico que diz uma palavra branda aplaca a ira. É sempre a paz e o amor que a gente deve levar. Uma palavra branda aplaca a ira. Lindo, hein? Então vamos lá. Agradecendo a Deus pela oportunidade de juntos nos reencontrarmos, procurando as luzes do Espiritismo, onde quer que tenha passado a inspiração divina e a elucidação na forma de instrução de um povo que se consolida na história da humanidade, na busca dos valores que almejamos viver, na consciência de que muitos daqueles que no passado absorveram os ensinamentos divinos, hoje retornam na condição de missionários, para então, nos seus exemplos, vivificarmos a proposta da religiosidade sobre a Terra. Que cada um de nós,
onde quer que estejamos, reunidos diante do respeito a todas as nações, diante da proposta e da ciência de que todas as religiosidades possuem a essência e o fio da verdade. E que diante desse entendimento, um dia nos reuniremos todos como irmãos, mediante a regeneração de nossos corações, que evocarão a paz em nossa sociedade. Então, que sejamos todos abençoados por essa luz e que os bons exemplos e o bom entendimento de cada momento dessa lição possam ser aplicados de forma da qual venhamos a ressignificar os nossos pensamentos, trazendo palavras mais doces e atos de amor diante do mundo. Que assim seja. Graças a Deus.